Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre cultura, não só sobre cultura, mas sobre gigantes. Nós iremos falar sobre a cultura tribal. Iremos sair um pouco da Bíblia, iremos adentrar na ancestralidade, nas culturas dos índios, e vamos ver o que os índios estão falando dos gigantes, né? Lembrando você que esse artigo é do blog chamado TOF 3126, tá? É um dos melhores blogs do Brasil. E claro, tá? Não é de minha autoria, mas eu tô divulgando aqui e eles precisam, ó, de urgentemente do apoio para continuar o trabalho de pesquisa independente, tá bom? Eles precisam de ajuda. Depois vocês vão no site deles lá, da TOF 3126, entrem em qualquer artigo que vocês vão ver isso aqui, vocês ajudam o blog de lá. Por que eu falo isso para vocês? São mais de 2.000 artigos. É uma biblioteca nacional de conhecimento esse blog. É um dos blogs mais importantes aí da atualidade, tá? E ele corre o risco de ser extinto, tá? Por exemplo, Cultura sobre Gigantes são centenas de artigos, pesquisadores independentes que contribuem com esse blog, tá? Então quem puder ajudar o blog dos caras, por favor, você comenta aí, entra no TOF 3126. É só você digitar no Google, ó, THOTH3126, apertar Enter. O primeiro blog que aparecer, você vai clicar, já vai aparecer aí praticamente o blog dos caras e você se antena sobre o assunto aí. Tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre gigantes, cultura ancestral e tribal, tá? E aí, cara, tenho certeza que você vai ver que o mundo não é muito bem o que lhe contam, tá? Ai, ai, olha só. Os nativos americanos conhecem muitas histórias com uma visão ligeiramente diferente do passado do que a do homem moderno. Eles lembram de astros e estrelas e escudos voadores que têm aparecido constantemente para seus ancestrais ao longo de sua história e também sobre uma raça extinta de humanoides gigantes, com capacidade que excedem em muita dos homens atuais. Esses gigantes são descritos como corajosos e selvagens e com interesse cruel por qualquer pessoa que interfira em seus assuntos. Os nativos pele vermelha norte-americanos contam a história dos implacáveis gigantes ruivos de Nevada. Aí tem a referência, tá? Graças a uma antiga lenda local, juntamente com vários achados arqueológicos em disputa, a hipótese de uma raça de gigantes ruivos canibais que ainda habitam áreas da América do Norte foi apresentada pelos nativos norte-americanos. Os Paiute são uma tribo que fez da região de Nevada sua casa por milhares de anos. Esses nativos falam de uma raça lendária de gigantes ruivos conhecidos como Siteká, os antepassados dos Paiutes. Recordam-nos como gigantes brutais e inóspitos, tá? Eu poupei essa palavra aqui, tá bom? No dialeto Paiute, o Siteká se traduz como comedores de tule, a partir das jangadas feitas com a planta de cordas de tule, que uma vez ajudou esses gigantes a atravessar o oceano e se estabelecer nas Américas. Esse mito não é apenas um conto folclórico, mas é ouvido em todas as Américas, indicando que poderia ser um relato fragmentado de um evento real de eras muito remotas. Mas não só os nativos sabem sobre esses gigantes, conquistadores espanhóis também haviam encontrado humanoides gigantes durante as excursões na América do Sul. Isso aqui eu já até comentei sobre esse assunto, tá? De fato, alguns estudiosos que participaram dessas batalhas documentaram de perto, incluindo suas supostas origens. Cara, pega a partir de Êxodo, a história de Moisés. Cara, você vai ver o tempo todo o povo de Deus lutando contra gigantes. Gigantes colossais. Mesmo depois, você vai analisar a história, mesmo depois do dilúvio, a gigante aparecendo para tudo quanto é lado, tá? Aí, olha só, talvez os Sitikai e os gigantes peruanos tenham abandonado suas terras
devido a um cataclisma impiedoso. Adivinha só. Adivinha só o que extinguiu todos os gigantes. Não importa o que a gente leia, não importa. Sempre vai aparecer vestígios da grande inversão magnética. É incrível, cara. É incrível. Olha só. Os gigantes peruanos têm abandonado suas terras devido a um cataclisma impiedoso que provocou a fuga em massa de suas origens e assim eles se refugiaram no recém-descoberto continente americano. Após a sua chegada, os gigantes comportou-se de forma agressiva e logo travou guerra contra os Paiute e o resto das tribos nas proximidades. Depois de anos de lutas e numerosas baixas em ambos os lados da cerca, os nativos decidiram acabar com essa ameaça gigantesca, unindo-se sob uma única bandeira. Não demorou muito até que os gigantes ruivos fossem aleijados e forçados a sair de suas casas. Os gigantes recuaram para dentro de uma caverna, mas foram perseguidos pelos nativos e com o desejo de vingar seus irmãos caídos, os Peles Vermelhas montaram um fogo considerado que os tinha queimado ou intoxicado. Aqueles que se aventuraram para fora da caverna para tentar escapar do ataque foram recebidos com retribuição até o último minuto, né? A entrada para a caverna foi então fechada para encerrar um capítulo sangrento da história e permaneceu na obscuridade até 1886, quando a lenda dos Paiute chegou aos ouvidos dos engenheiros de Minas, conhecido como John Reid, desde que o homem estava prospectando minas perto de Love Creek, Nevada. Ele decidiu dar uma olhada ao redor para ver as histórias que ele ouviu dos índios, se tinha alguma verdade entre eles, né? Aí, após sua inspeção, ele encontrou uma caverna, combinando com a descrição. Ele foi incapaz de começar a cavar por conta própria, então ele pediu ajuda na comunidade. Aí, adivinha só o que ele encontrou? Olha só, isso aqui é uma mandíbula humana. Essa parte branca aqui é uma mandíbula humana. Olha a mandíbula do gigante, velho. Olha a mandíbula do gigante. Olha o tamanho da mandíbula humana e o tamanho da mandíbula do gigante. Aí eles dizem, ó, olha só, entre os artefatos havia um par de pantufas gastas de 37,5 centímetros de comprimento. Outra coisa, eles tinham entre 8,5 a 10 pés de altura, né? Então já era alto pra cacete, né? Aí entra uma pergunta, será que eles são filhos dos Nefilins, né? Aí até as pessoas elas começam a se perguntar devido à semelhança. Isso aqui é um assunto para outra conversa, tá? Mas olha o tamanho, né? Ó, o ser humano... Eu vou abrir essa imagem só para você ter mais ou menos uma ideia. Uma ideia. Olha só. Isso aqui é a mandíbula do ser humano, vermelho, e essa, branco, e essa aqui é do gigante. Ó. Olha só, é 3, 4 vezes maior. Então, se estima que esse gigante tinha pelo menos 4 a 5 metros. Tá? Então, só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia sobre o assunto, tá? E aí eles lutaram, né? Eles lutaram aí contra esses seres aí e os índios conseguiram expulsar, tá? Lembrando vocês que os índios nativos-americanos, eles também os Cherokees e os Navarros não sei, mas os Cherokees, eles acreditam num único Deus, eles comemoram as festas do Criador, eles têm um dia de descanso e eles falam sobre o dilúvio. Eles têm a história muito parecida com a Bíblia, os índios Cherokees, tá? Então é de se convenhar que esses índios, de alguma maneira, em contato com o Criador, conseguiram forças para vencer esses gigantes do passado, tá? Porque sim, tinha gigantes no passado. Olha que coisa incrível, né? Esse artigo incrível aí feito pelo TOF 3126, né? Você vê que os nativos americanos, eles travaram guerra contra os gigantes, eles selaram os gigantes numa caverna, e depois veio um explorador de minério, ele encontrou a caverna, ele escavou a caverna e encontrou o crânio dos gigantes, assim como dizia a lenda dos Paiute. Irmão, é o que eu digo, a ficção imita a realidade. Aí fala, você acredita em Humberto, você acredita em índio, cara? Pleno século XXI, você acredita em índio? Acredito, olha aí pra tu ver. O índio falou que guerreou contra o gigante. Aí o cara vai lá, abre a mina e encontra exatamente os gigantes, meu irmão. É o que eu digo. Eu prefiro
muito mais a minha loucura do que a sanidade desse mundo, cara. Eu prefiro muito mais acreditar nos índios, né? Os índios não são todes, tá? Os índios são todas, ou todos, né? Então já é um ponto a mais para os índios, tá? Mas olha que coisa interessante, né? Foram lá e encontraram dentro da caverna. É, meu irmão, isso é uma das histórias, né? Isso é uma das histórias. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Por favor, se inscreva, deixe o seu like. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Tenho certeza que vai ser uma experiência única para vocês. Fiquem na paz.